Olá, no ar o seu Conexão. O programa que aborda os principais assuntos que tramitam no Legislativo Federal. Todas as decisões tomadas lá em Brasília refletem aqui no nosso dia a dia. E vamos agora ao que rola no Senado. Garantir a permanência de estudantes de baixa renda nas universidades é o objetivo de um projeto de lei em análise na Comissão de Educação do Senado. Acompanhe. Laís é bolsista do ProUni e cursa medicina numa universidade privada. Para ajudar nas despesas, ela conta com uma bolsa de R$ 400 por mês. Laís é uma das beneficiadas pelo programa Bolsa de Permanência Universitária, lançado pelo governo federal no ano passado. A universidade me informou que eu tinha esse benefício e acabou me ajudando bastante, porque a gente tem livro para comprar e os nossos livros são caros. Também tem a questão da manutenção na universidade. O programa Bolsa de Permanência Universitária beneficia quase 10 mil estudantes com renda per capita familiar de até um salário mínimo, indígenas e quilombolas. Essa ajuda a estudantes universitários pode deixar de ser um programa de governo para se transformar em política de Estado, dificultando a interrupção das atividades. A proposta do senador Paulo Paim estabelece uma bolsa maior, de um salário mínimo, e prevê como contrapartida que o estudante beneficiado deverá atuar como estagiário durante 20 horas semanais, de preferência como monitor em escolas da rede pública. O projeto também vai na linha que esse aluno, que ele possa também prestar serviço à comunidade como uma forma de retribuir aquela ajuda que a sociedade deu para ele se formar. Escolas públicas, pode estar numa empresa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, na arquitetura, na engenharia, estou dando alguns exemplos, né? Ou advogando junto a órgãos que pagam o atendimento àqueles que não podem pagar um advogado. São formas de você fazer com que eles contribuam de forma indireta com o seu trabalho para o atendimento também daqueles que mais precisam. Qualquer proposta ou projeto que o governo faça no sentido da educação será sempre um passo a mais para que o Brasil seja um dia um país mais justo para o seu povo. Como já advertiu o educador norte-americano Derek Bock, se a educação vos parecer cara, experimentem a ignorância para ver o que é pior. Nós aqui sabemos muito bem que ele tinha razão quando disse isso. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisa um projeto que deve estimular o lazer entre os trabalhadores de baixa renda. A proposta institui uma espécie de vale hospedagem para que os empregados possam bancar despesas em viagens pelo país. Olha só. O que é lazer para você? É você ter algo a mais para fazer além dos compromissos. Costumo passear de moto, ir ao parque, fazer atividades físicas. Sair com meus filhos, ir nos parques, costumo ir ao cinema. Gosto também de andar de bicicleta com eles, passear pelas cidades, conhecer novos lugares. Está na Constituição. O lazer é um direito de todos, assim como a saúde e a educação. Só que essa conquista só veio em 1988. Até então, a palavra lazer nunca havia sido incluída numa Constituição brasileira. O professor Cristiano Paixão explica que pela primeira vez nossa Constituição foi feita com a participação popular e por isso tem um texto tão atual. O lazer é uma prova desse avanço. A Constituição determina que todos os níveis da federação, União, estados, municípios, nas suas competências, eles estabeleçam políticas públicas que propiciem, sim, acesso ao lazer. Por exemplo, programas de acesso ao teatro, à música, a espetáculos públicos esportivos, de uma forma que seja inclusiva. A ideia do lazer envolve sempre uma ideia de comunidade. O Senado, por exemplo, discute uma proposta que deve estimular os trabalhadores de baixa renda a viajarem pelo país. A ideia é que o funcionário receba um vale hospedagem para pagar diárias em hotéis e gastos com alimentação. O vale seria fornecido pelo empregador, que, em compensação, teria desconto na hora de pagar o imposto de renda. O vale hospedagem é aquele que vai permitir que você, principalmente em épocas de baixa temporada, os hotéis receberão essas delegações que vão pagar um preço menor
do que em alta temporada, mas o hotel ganha e gera emprego ainda para os profissionais que atuam nessa área e para os próprios donos dos hotéis. Para beneficiar o trabalhador, eu acho fundamental, eu acho importante. Se vingar, vai ser uma forma da gente ter outras formas de se divertir. Eu acredito que as pessoas já iam ficar assim, pensando o que ia fazer no próximo final de semana, ou no próximo dia de folga, enfim. O Brasil tem culturas, etnias, formas de vida diferentes. É muito interessante que o trabalhador possa ter acesso a tudo isso. Se for viável que o Legislativo aprove esse incentivo, ele será muito bem-vindo, porque ele vai exatamente concretizar esse elemento de direito ao lazer previsto na nossa Constituição. E após 3 anos de proibição, a partir deste mês estará liberada a venda de inibidores de apetite. Isso graças a um decreto legislativo do Senado, que anula a portaria da Anvisa. Saiba mais detalhes na reportagem de Dante Aciobi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2011 a fabricação e a venda dos inibidores de apetite anfetamínicos. Os medicamentos poderiam causar problemas cardiovasculares, psiquiátricos e dependência química. O decreto legislativo aprovado pelo Senado anula a portaria da Anvisa. Os inibidores de apetite são necessários para atender aquelas pessoas que sofrem de obesidade mórbida. Em outros países, como os Estados Unidos, a venda de anfetamínicos e da subutramina é liberada sob orientação médica e fiscalização intensa, como defendemos que seja no Brasil agora. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, criticou a aprovação do decreto. A Anvisa, quando tomou essa resolução, ela deixou livre a utilização de um outro inibidor, que é a sibutramina. E denunciou a pressão dos laboratórios de remédios sobre os parlamentares. Inclusive, sou diariamente bombardeado por um lobby de empresas multinacionais que não estão preocupadas com a saúde da população, mas sim de poderem auferir os seus lucros vendendo esses medicamentos. O decreto que libera a venda dos inibidores de apetite começa a valer nesta quinta-feira. Em nota, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Associação para o Estudo da Obesidade elogiaram a decisão do Senado. Para as entidades, o uso controlado dos remédios é importante no tratamento da doença, mas deve ser associado à boa alimentação e à atividade física. A obesidade sendo uma doença crônica e altamente prevalente no Brasil e no mundo, ela precisa ter drogas, medicações, como alternativas no tratamento. Neste sentido, as proibições que a Anvisa fez há algum tempo restringiu muito as medicações que a gente tem disponível para usar no tratamento da obesidade. E vamos dizer que nós ficamos desfalcados. Também em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os inibidores de apetite não vão voltar às farmácias imediatamente. Isso porque os medicamentos tiveram o registro cancelado no Brasil e os laboratórios precisam pedir novas autorizações. A Anvisa também esclarece que os anfetamínicos só serão liberados se apresentarem estudos de efetividade e segurança. Aquecimento global, segurança alimentar e emissões de gases de efeito estufa por automóveis. Do início do ano para cá, esses são os principais assuntos debatidos na Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Senado. Acompanhe. O anúncio do novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU no início deste ano vem pautando o trabalho da comissão em 2014. Um dos itens discutidos pela comissão foi a segurança alimentar. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a produção global de alimentos precisa crescer 70% até 2050 em relação ao ano de 2009. Até lá, a população mundial deve atingir os 9 bilhões de habitantes. Mas as áreas de plantio não podem se expandir em função das emissões de gases de efeito estufa. Durante a audiência pública, o representante da Embrapa apresentou algumas tecnologias disponíveis para alcançar estas metas. Aqui nós temos os sistemas de integração, que são denominados genericamente de ILPF, mas você tem várias formas de integração. Você tem a integração lavoura-pecuária e você tem outros sistemas de integração onde entra floresta também no sistema.
Então tem a integração pecuária-floresta, lavoura-floresta, e a integração lavoura-pecuária-floresta, ou agro-silvio-pastoril, que é o sistema mais completo. A comissão também discutiu as medidas necessárias para adaptar o país nas próximas décadas, dentro de um cenário de aquecimento global e eventos climáticos extremos. O cientista Carlos Nobre alertou que as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU não estão sendo capazes de verificar o alcance das modificações no sistema planetário. Segundo ele, o comprometimento da biodiversidade nos oceanos e o derretimento de partes da Antártica são fenômenos recentes e não previstos pelos cientistas 2 décadas atrás. No caso brasileiro, ele citou as secas prolongadas e seguidas dos últimos anos no Nordeste e as cheias na Amazônia como eventos que mudarão a paisagem do país neste século. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas também discutiu as emissões dos gases de efeito estufa pelos setores de energia e transportes. Segundo dados do próprio governo, entre 2001 e 2011, nas 12 maiores regiões metropolitanas do país, a frota de veículos ganhou mais 20 milhões de unidades. Hoje, o setor de energia e transportes gera mais emissões que o desmatamento. Segundo a representante do Greenpeace, o Brasil precisa de um percentual fixo do PIB para investimento em mobilidade urbana. Ela também ressaltou falta de eficiência energética dos carros fabricados no Brasil. Se a nossa indústria hoje ela volta a ter uma crise e ela começa a ameaçar uma recessão a ponto de que o governo já está considerando continuar os incentivos, criar um novo pacote de incentivos para ela, é muito mais porque os carros que a gente produz no Brasil, eles têm uma tecnologia defasada. Não podemos mais fechar os olhos para esses assuntos. O aquecimento global, por exemplo, é algo que já afeta parte do mundo. Segundo a revista Carta Capital, um estudo deste ano, elaborado por cientistas da NASA, revelou que o colapso de grande parte da Antártida é inevitável. E agora nós vamos com os assuntos da Câmara dos Deputados. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados promoveu um debate sobre o projeto de lei que inclui novas categorias de serviços que podem ser tributados pelo ISS, o Imposto sobre Serviços. A expectativa é que a proposta seja votada na comissão em outubro. Essa foi a última audiência pública antes da apresentação do relatório e contou com a participação do representante do Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que atua para harmonizar a legislação tributária entre os estados. O projeto prevê punição por improbidade administrativa para autoridades dos municípios e do Distrito Federal que concederem benefícios do ISS, Imposto sobre Serviços, abaixo da alíquota mínima de 2%. Um ponto que ainda gera dúvida é o risco de ocorrer uma dupla incidência do ISS, que é de competência dos municípios, e do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência dos estados. Não adianta a gente aqui estar tirando uma redação ainda que fica dúbia qual é o imposto, porque ele dá uma dupla incidência. O estado tributa, o município tributa. E essa tributação ela não faz bem para a sociedade. Um é um imposto ICMS, o outro é um imposto ISS. São dois entes federativos fazendo uma cobrança em que, no mínimo, o contribuinte terá que se defender. A proposta em discussão também inclui 17 categorias na lista de serviços que podem ser tributados pelo ISS, que normalmente tem alíquota menor que a do ICMS. Entre elas, a produção de lente de contato sob encomenda e a aplicação de tatuagem. O relator, deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, afirma que o objetivo é permitir uma tributação justa. ISS é município, ICMS é estado. Dependendo da atividade, uns querem ficar no ICMS, outros querem ficar no ISS. E existem zonas cinzentas. É correto, sim, a tributação justa, porque não ser tributado porque não está enquadrado em nenhuma atividade é uma situação meio anômala. Secretários gerais de parlamentos de 7 nações que falam português estão reunidos em Brasília. O encontro é para discutir iniciativas que ajudem a melhorar a comunicação entre o poder legislativo e a sociedade. E o Brasil tem experiências que deram certo e podem servir de inspiração para outros países. Dê só uma olhada. Como melhorar os mecanismos para garantir a participação da sociedade no parlamento.
Esse foi um dos desafios discutidos por secretários-gerais dos parlamentos de língua portuguesa em encontro na Câmara. O Parlamento Brasileiro apresentou casos de sucesso, como o site E-Cidadania do Senado Federal, que permite ao cidadão com um número mínimo de apoiamentos apresentar um projeto de lei a ser discutido no Congresso. O E-Democracia da Câmara permite aos brasileiros participar do debate de propostas importantes em análise na Câmara. Outras iniciativas, como a participação da Câmara no Twitter e no Facebook, o Disque Câmara e a possibilidade de o cidadão comentar notícias produzidas pela equipe de comunicação da Casa, garantiram de janeiro a agosto deste ano 2.800.000 interações entre a Câmara e o cidadão. Segundo o diretor-geral da Casa e atual presidente da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, Sérgio Sampaio, o objetivo principal do encontro é trocar experiências que possam aprimorar o trabalho de cada parlamento. Aqui não se trata de repasse de recursos, de dinheiro, mas de uma colaboração, principalmente no sentido de oferecer uma formação de quadros. Então nós fazemos vários encontros ao longo desses 15 anos e com muito êxito. Nós podemos dizer com a ponta de orgulho que já ajudamos muitos parlamentos a se desenvolverem, a se tornarem parlamentos consolidados, parlamentos que fazem realmente a democracia acontecer nesses países. Pedro Agostinho Nery, secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola, ressalta que o fato de todos falarem a mesma língua facilita a troca de conhecimentos. Nós somos vários povos em um. Por que eu digo vários povos em um? Porque convergimos todos numa língua. E a língua é um instrumento fundamental para a convivência dos homens. Se nós conseguimos falar a mesma língua, então significa dizer que facilmente conseguimos identificar os problemas que os nossos países têm, as nossas diferenças, e buscarmos pontos de convergência que podem ajudar e facilitar, digamos, o exercício do nosso mandato para servir melhor o nosso povo. E nós, como secretários-gerais dos parlamentos, como órgãos bastante importantes nas sociedades, temos também uma cota de responsabilidade, porque temos que preparar as premissas técnicas e materiais para que o exercício dos deputados seja eficiente e eficaz. A secretária-geral da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Libéria Brito, acredita que a experiência brasileira será fundamental para que a democracia recentemente conquistada em Cabo Verde possa ser fortalecida no parlamento. É o grande desafio, acho que de todos os parlamentos, estar cada vez mais próximo dos cidadãos, dar aos cidadãos a possibilidade de poder participar, de sentir-se ativo, de sentir-se parte das decisões, sejam elas de que dimensões forem. O Poder Legislativo é o fiscal que representa a sociedade nas ações dos governos nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Busque saber mais sobre o trabalho do Legislativo, porque é nele que habita a mudança de quem precisamos. Venha à Câmara Municipal e participe dos debates nas sessões, comissões e palestras da Escola do Parlamento. Os vereadores estão de portas abertas para você. E os clubes de futebol devem quase 4 bilhões de reais ao fisco e a maioria diz que não tem como pagar. Para tentar resolver o impasse, a Câmara dos Deputados discute um projeto que parcela em 25 anos as dívidas dos times com a União. Mas a proposta prevê algumas sanções para os clubes que não honrarem com o acordo. A punição pode chegar até ao rebaixamento do time no campeonato. Depois das eleições, a Câmara deve votar um projeto que pretende moralizar o problema das dívidas dos clubes de futebol. A proposta permite que os times que devem ao INSS ou à Receita Federal possam quitar os débitos com a União em até 25 anos. Mas para ter direito ao parcelamento, será exigida uma série de obrigações dos dirigentes esportivos. O deputado Guilherme Campos, do PSD, é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele lembra que entre as punições para os inadimplentes, há inclusive a possibilidade de rebaixamento do time. Essa punição esportiva é uma punição muito forte e que com certeza vai mudar a cara do futebol e de todas as modalidades esportivas. Ex-jogador e atualmente técnico de futebol, Reinaldo Gueldini, acredita que a medida pode ajudar a moralizar o esporte.
Ele lembra que os grandes times possuem várias fontes de receitas e ainda assim deixam de pagar salários e impostos. Em alguns países, em alguns estados aqui no Brasil, já há equipes que não podem disputar outra competição se ela tiver um débito. Então, para você zerar uma dívida, você tem que dar responsabilidade para os dirigentes, para as associações, que são os clubes, para que tenham responsabilidade com as dívidas, porque cada presidente que chega num clube, vou dizer das equipes grandes, deixa um rombo muito grande. E o futebol está acabando no Brasil, é por isso. Antônio Alves é presidente do Gama, um time do Distrito Federal que está em dia com os pagamentos, mas que há muitos anos não ganha títulos. Para ele, a proposta precisa beneficiar os clubes pequenos, que investem na formação de atletas e que honraram suas dívidas no passado. É justo? Não, é injusto se ele vir com a forma de apenas reduzir dívidas. Ele tem que dar uma compensação para os clubes que fizeram o seu sacrifício, pagaram as suas dívidas em dias, têm aí suas certidões. Esses clubes não há previsão nenhuma. O assunto é polêmico e, para ajudar na decisão, a Câmara está fazendo uma enquete para saber o que as pessoas acham do tema. Até o momento, mais de 1.000 internautas já votaram. Do total, 75% apoiam a medida de rebaixar os clubes devedores. 24% são contrários à punição e apenas 1% não tem opinião formada. Nas ruas, a proposta divide os torcedores. Eu acho muito justo isso daí. O time tem que honrar seus compromissos. Não, eu acho que rebaixamento tem que ser feito dentro de campo, jogando futebol. Agora, essa questão das dívidas, deve-se encontrar uma forma de parcelamento para que os clubes possam se adequar a essa situação, né? Não seria legal, mas eu acho que seria uma maneira justa, visto que não cumpre com seus compromissos, então acho que seria uma maneira de punir. Não seria legal, mas acho que seria justo. Não é uma coisa boa, né? Porque outras pessoas usam dinheiro e não pagam a dívida e não tem rebaixamento nenhum, então eu não acho justo, né? Quem tem o direito de receber dinheiro do Estado por meio dos chamados precatórios enfrenta uma espera longa. O poder público leva décadas para quitar essas dívidas, mesmo quando é obrigado pela Justiça. Por isso, os deputados estudam mudar a Constituição para garantir rapidez no pagamento dos precatórios e, assim, beneficiar idosos e quem sofre de doença grave. Este professor de Direito Administrativo explica o que significa um precatório. Quando um cidadão ou uma empresa ganha um processo judicial contra o Estado e tem direito a receber indenização, a dívida tem o nome de precatório. E os pagamentos devem ser feitos por ordem cronológica. Por lei, idosos e pessoas com doenças graves têm prioridade na fila. Mas os governos, de uma maneira geral, seja na esfera estadual, municipal e mesmo federal, não costumam pagar os precatórios em dia, de forma que já houve inúmeros pedidos ao Supremo Tribunal Federal de intervenção federal em vários estados da federação, pelo fato de eles não fazerem o pagamento dos precatórios, ou seja, pelo fato de eles não estarem cumprindo ordem judicial. Dona Ana é servidora pública aposentada. O Estado tem uma dívida com ela há mais de 20 anos. Eu mudei de situação funcional. E nessa reclassificação da situação funcional, havia uma diferença a receber. Foi reconhecida a dívida e foi transformada em precatório. Está lá escrito que está devendo. A Justiça identificou como sendo uma dívida legal. Mandou pagar e não paga. O marido de Ana também ganhou na Justiça o direito de receber precatórios por causa de erros na aposentadoria. Pelas contas dele, os atrasos no pagamento já tornam a dívida quase milionária. Eles inventaram outro dia, no planejamento deles, que eles iriam nos pagar parceladamente, entendeu? Mas são 850 mil, né? Quietei já a esperança, eu botei ela dormindo.
porque não tem condição. Uma proposta em análise na Câmara muda a Constituição para obrigar o pagamento imediato de créditos para quem tenha 60 anos ou mais, ou seja portador de doença grave, independente de se tratar de um precatório ou não. O deputado que foi relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça explica a ideia principal: fazer com que a justiça não demore a ser cumprida. O intuito é tirar eles da fila do precatório, uma fila que a gente sabe que é longa, é extensa, e dar eles o privilégio de estarem à frente, não é? Para poder receber logo uma ação judicial que eles tenham ganho. Nada mais justo. Belíssima iniciativa dos nossos deputados. E eu fico por aqui. Até a próxima.